E aí, será que o Amazfit BPS tá valendo a pena? É o que a gente vai conferir nesse vídeo. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise. Hoje a gente vai conversar a respeito do Amazfit BPS. Vou trazer aqui para vocês as minhas impressões finais a respeito desse aparelho aqui. Pois é, depois de praticamente um mês aí testando o Amazfit BPS, eu acho que eu já posso trazer aqui para vocês as minhas impressões finais. E tem um ponto que realmente ele não me agradou. Mas antes da gente continuar falando aqui sobre o Amazfit BPS, vou pedir para vocês deixar aquele like aí para fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Antes de eu trazer aqui para vocês o que realmente não me agradou nesse smartwatch aqui, eu vou fazer uma repescagem dos principais pontos que a Xiaomi trouxe de novidade no Amazfit BPS. Entre as novidades, você tem aí o sistema Pi, que é aquele sistema que estabelece algumas pontuações para algumas atividades que você vai fazendo ao longo do dia. Você também vai encontrar aí vários módulos de monitoramento de exercício, entre eles corrida, natação, natação em piscina, treino elíptico, pular corda e yoga, entre alguns outros que eu já mencionei lá no unboxing. Se você ainda não viu, vou deixar linkado ou aqui em cima no card ou no final do vídeo para você dar uma conferida. Além disso, o Amazfit BPS traz uma vantagem em relação tanto ao Amazfit Bip quanto ao Amazfit Bip Lite, que é ser resistente à água até 50 metros de profundidade. No Amazfit Bip, por exemplo, você só vai encontrar aí resistência IP68, e no Amazfit Bip Lite você vai ter resistência de até 30 metros de profundidade. O Amazfit BPS também traz aí um player de música para que você possa avançar, retroceder música, dar play, dar pause, aumentar, diminuir volume, isso tanto do seu player de música do próprio smartphone, quanto do Spotify, quanto também do Amazon Music. A tela do Amazfit BPS, assim como do Amazfit Bip e do Amazfit Bip Lite, é uma tela transreflexiva, só que no Amazfit BPS a Xiaomi deu uma incrementada nessa tela. A tela do Amazfit BPS traz uma nitidez melhor do que a do Amazfit Bip e do Amazfit Bip Lite. A Xiaomi também incrementou o sensor aqui do Amazfit BPS para que, teoricamente, ele pudesse ter uma melhor precisão tanto na frequência cardíaca quanto no monitoramento de sono. Mas por que teoricamente? Pois é, aí vai começar o ponto em que eu não curti muito no Amazfit BPS. Com relação à frequência cardíaca, eu não tenho nada a reclamar dele, embora às vezes ele acuse falsas frequências cardíacas, tá? Mas como assim, Sandro? Se você, por exemplo, pegar ele e colocar em cima de uma pedra de granito, às vezes ele vai acusar para você uma frequência cardíaca. Mas isso acaba sendo relativamente comum de acontecer, tanto com alguns smartwatches quanto com algumas smart bands, tá? Então eu não estou nem considerando isso. O problema maior, na minha opinião, do Amazfit BPS é o monitoramento do sono. O monitoramento do sono dele é altamente impreciso. Mas em que sentido? Em todos eles. Tem vezes que ele, por exemplo, chega a monitorar o sono mesmo que você não tenha colocado ele para fazer o monitoramento do sono. Ou seja, você nem está utilizando o Amazfit BPS, mas por algum motivo ele acaba monitorando o seu sono. E das outras vezes que você acaba utilizando ele de fato para poder fazer o monitoramento de sono, ele nunca consegue te trazer um resultado verídico. Ele sempre vai marcar menos horas ou vai marcar mais horas de sono, ou então ele vai dizer que você começou a dormir bem antes de você de fato ter dormido. Enfim, nesse ponto o Amazfit BPS deixou extremamente a desejar. Eu até estranhei a Xiaomi deixar passar esse tipo de situação, porque embora a gente não tenha um monitoramento de sono muito preciso nas versões anteriores do Amazfit Bip, pelo menos nenhuma dessas versões acusava um falso monitoramento de sono. E pior que acontecia exatamente o seguinte: eu fazia o monitoramento de sono, dava um resultado completamente aleatório do que de fato tinha acontecido, e aí logo na sequência ele recebia uma atualização. E aí eu, na expectativa de que agora a Xiaomi havia consertado esse problema, fazia novamente o teste de monitoramento de sono e novamente acusava erro. Aí na sequência fazia outra atualização, eu fazia novamente o teste e o ciclo se repetia. Isso aconteceu comigo mais ou menos umas 4 ou 5 vezes. Ou seja, em nenhuma dessas 5 atualizações a Xiaomi conseguiu resolver o problema aqui do Amazfit BPS com relação a monitoramento de sono. Eu não sei se isso é um problema específico aqui da minha unidade, porque eu não vi ninguém falar sobre isso em outros vídeos, mas o fato é que comigo aconteceu dessa maneira que eu acabei de informar para vocês. Já no restante dos monitoramentos, ele acabou se saindo muito bem, como por exemplo o monitoramento de passos, como por exemplo no GPS, ele conseguiu pegar direitinho aí o trajeto e os passos que você tem naquele percurso. Já com relação à bateria, o Amazfit BPS conseguiu chegar em 25 dias de utilização com todas as notificações ligadas. Já se você quiser utilizar o GPS aqui do Amazfit BPS, ele tem 20 horas de utilização com o GPS ligado direto. Conclusão da história: se você vai querer adquirir esse smartwatch aqui unicamente para a prática de esporte, você vai ter aí um bom monitoramento com uma boa precisão. Já se você também quer o monitoramento de sono,
aí eu não tenho como garantir que isso vai acontecer de fato. Pelo menos a minha experiência foi exatamente essa aí que eu descrevi para vocês. Vale lembrar também que o Amazfit BPS é gerenciado pelo aplicativo Amazfit e não pelo aplicativo Mi Fit. Se mesmo assim vocês quiserem adquirir uma unidade do Amazfit BPS, eu vou deixar aqui na descrição o link da Amazon aqui do Brasil. Você não vai ter problema com taxação, vai ter pronta entrega e parcelamento em até 10 vezes sem juros. Então se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Até o próximo vídeo e bye bye!